E aí pessoal, bem-vindos à terceira parte do resumo da minha light novel. Até agora eu resumi bastante as coisas, especialmente a interação entre personagens. É um resumo, então cortar conversa com personagens secundários como os outros colegas de classe é o mais certo a se fazer. Mas agora temos um capítulo inteiro dedicado a um conflito do Ayumu com a Akemi. E acho que é melhor ir com calma nele. Após este capítulo, é basicamente uma batalha atrás da outra, então vamos nesse vídeo focar no relacionamento dos dois e depois vamos para os confrontos que levarão ao final da história. No dia seguinte após a batalha, tudo tinha voltado ao normal. Era como se nada tivesse acontecido, mas a mente do Ayumu estava cheia de perguntas. O que era aquele demônio e o poder que ele despertou? Quais eram os limites de tal poder e de onde veio aquela espada? Por que o mundo continua como se nada tivesse acontecido? Como que ninguém viu nada do que aconteceu ontem? O que a garota vestida de preto queria dizer a ele? E talvez a maior das dúvidas: quem é a Akemi? O pior é que a Akemi parecia não querer cooperar. No dia anterior, logo após a Ayumu ter derrotado o demônio, a Akemi disse ao Ayumu para não chamar uma ambulância para a garota de preto que continuava desacordada. Além disso, ela disse que a garota não precisava de tratamento e que mesmo que saíssem carregando ela por aí, nada aconteceria. E ela estava correta. Durante todo o caminho de volta para casa, não havia uma pessoa sequer na rua, algo completamente absurdo e sem sentido. Após colocar a garota numa cama no quarto de visitas da casa do Ayumu, o Ayumu pediu explicações. A Akemi refletiu por um momento. Ela não pretendia contar ao Ayumu sobre o mundo estar se repetindo e, acima de tudo, ela não podia revelar quem ela era. Então, que outro detalhe ela poderia dar sem fazer com que o guardião reapareça? Então ela dirá uma meia-verdade, de que a garota desmaiada provavelmente tinha sido amaldiçoada pelo demônio e por isso estava daquele jeito. Mas a verdade que ela estava escondendo era que o demônio, ou melhor, o guardião, tentou atingir o espírito da garota, para assim tentar impedir que ela revivesse naquele mundo, removendo-a das repetições. Ayumu perguntará sobre como fazer a garota acordar, mas a Akemi novamente mentirá, deixando a entender que era necessário derrotar o demônio. Mas na verdade, ela acreditava que seria necessário destruir aquele mundo, provocar uma nova repetição para a garota acordar. E então, Ayumu bombardeia a Akemi com perguntas. Akemi, por que a cidade ficou vazia? Como você sabia que ninguém nos veria? O que é a verdade? O que realmente é aquele demônio? Quando nos conhecemos? Akemi, quem é você afinal? Ela não respondia e só ficava ali olhando para o vazio. Akemi, por favor, fale comigo. Ayumu a segurou pelos ombros. Eu só quero que você seja feliz. Espero que você seja feliz dessa vez. As palavras dela pegaram o Ayumu de surpresa, fazendo-se lembrar de uma outra garota misteriosa. Por que você está dizendo isso também? Akemi tirou as mãos do Ayumu de seus ombros, falou que era melhor ela ir embora e saiu correndo. Ayumu correu atrás dela, mas quando ele saiu de casa, Akemi tinha desaparecido. De volta ao presente, Akemi estava agindo como se nada tivesse acontecido, e a voz dela estava cheia de entusiasmo na hora do almoço. Mas Ayumu resolveu novamente questioná-la sobre o que aconteceu, o que fez a alegria da Akemi desaparecer imediatamente. Você ainda quer falar sobre aquilo? E por que eu não iria querer falar sobre aquilo? Você realmente não entende nada, Ayumu. Como eu poderia entender se você não fala comigo? Akemi respirou fundo, colocou um monte de comida na boca, mastigou rapidamente e engoliu. Está muito bom! E então ela suspirou profundamente. Vamos fazer um acordo. Você quer saber a tal da verdade, não é? Mas quem tem essa resposta é aquela garota estranha. Então se você quer descobrir o que isso significa, faça ela acordar. O quê? E na próxima vez que nos encontrarmos, vamos esquecer tudo e continuar sendo bons amigos. Akemi, você... Então, até a próxima. Akemi? Ela se levantou e saiu correndo, deixando para trás. Ayumu estava extremamente frustrado com tudo aquilo. Ele queria confiar na Akemi, ele queria ser mais íntimo com ela, mas ela estava erguendo uma barreira entre eles. Como ele deveria se aproximar dela?
Pensar nisso não adiantaria em nada, pois Akemi não voltou para a sala de aula naquele dia. Deixando a escola ao final da aula, Ayumu notou 2 homens usando ternos pretos observando de dentro de um carro estacionado na frente da escola. E, ao chegar em casa, ele seguiu diretamente para o quarto onde estava a garota desacordada. Nenhuma mudança. Ayumu falou com um tom de voz bem fraco enquanto se sentava no chão. Ayumu, você quer saber a verdade? Ele se lembrou daquilo, levantou levemente o braço direito e em sua mão apareceu a espada sagrada. Junto daquela garota, tenho certeza que conseguirão acender uma pequena chama de esperança. Quem é aquela garota? Akemi ou essa que está desacordada? O olhar dele estava fixo na espada. Ao final do caminho que escolhi só existe o desespero, não é? Será que Akemi sabe disso e não quer que eu siga em frente? A espada desapareceu de sua mão e ele continuou ali por um tempo, perdido em pensamentos. No outro dia, o céu estava tomado por nuvens escuras. Era como se a noite não tivesse acabado. Por sorte do Ayumu, a chuva forte só começou a cair quando ele chegou na escola. Novamente ele não se encontrou com a Akemi no caminho, já que ela só chegou alguns segundos antes do professor também chegar. Com isso, ela só pôde acenar para ele antes do professor começar a aula. Com a chuva, os 2 almoçaram na sala que estava completamente vazia. Akemi novamente ignorava o que aconteceu e Ayumu mais uma vez insistiu em questioná-la. Você vai realmente insistir nisso? Por que não podemos deixar isso para trás e continuarmos com nossas vidas? Mas tem uma garota desconhecida desmaiada lá em casa. É tudo culpa daquela garota. O que você disse? Se você quer que eu fale algo, então falarei. Ayumu ficou apreensivo, aguardando com ansiedade a informação que finalmente receberia. A verdade é que não vou revelar nada. Akemi, por favor! Eu já falei que se você quer saber a tal da verdade, você terá que acordar aquela garota infeliz. Ela gritou, e pela primeira vez a voz dela parecia carregada de raiva. Akemi? Me desculpe, mas eu perdi a fome. Ela saiu da sala, deixando o Ayumu sozinho. Ainda surpreso com o grito dela, ele nem conseguiu se mover. Quando a aula acabou, os trens estavam parados por causa da tempestade, fazendo até o professor pedir para que os alunos esperassem um pouco na escola. Ayumu foi até Akemi que friamente perguntou o que ele queria. E enquanto ele pensava no que dizer, Akemi falou. Ayumu, eu estive pensando. Acho que devemos nos afastar um do outro. Os olhos do Ayumu se arregalaram ao ouvir aquilo. Eu ficar perto de você só o fará pensar em coisas que não deve. Então nos afastarmos seria a melhor opção. Do que você está falando, Akemi? Ele a segurou pelos ombros. Aquelas palavras dela foram como uma faca perfurando seu coração. Você continua voltando àquele assunto, mesmo que eu já tenha falado que não direi nada. Então, vamos acabar com isso. Não diga isso, eu quero ficar a seu lado. Então por quê? Por que você continua questionando? Você ia perguntar de novo agora, não é mesmo? Eu não vou negar isso. Mas eu só queria uma pequena resposta sua, justamente porque eu quero ficar ao seu lado. Se você quisesse ficar ao meu lado, você não perguntaria. Akemi, por quê? Por que você não pode falar comigo? Ayumu, já chega. Vamos parar com isso. Por favor, Akemi. Ela balançou a cabeça. Já chega. Afinal, nossa amizade sempre foi uma gigantesca farsa mesmo. Ela finalmente ergueu o rosto e olhou nos olhos dele. Ayumu sentiu um aperto em seu coração. Lágrimas caíram no chão, lágrimas que transbordavam dos olhos da Akemi. Akemi começou a se afastar dele. Ayumu, que ainda estava com as mãos nos ombros dela, não fez nenhuma força para segurá-la e a deixou ir. Por uma última vez, ela parou pouco antes de sair da sala. Acima de tudo, eu quero que você seja feliz, e não existe felicidade estando ao meu lado. Ela saiu correndo. Akemi! Saindo de seu estado de choque, Ayumu gritou e correu atrás dela, mas até ele deixar a sala, ela já tinha desaparecido. Ayumu continuou correndo, passando pela multidão de alunos que preenchiam os corredores. Eu fui um gigantesco idiota, eu devia ter dado mais tempo a ela, certamente tem algo impedindo de falar agora. Por que eu fui tão insistente? Por que eu não pude confiar nela? Ele se lembrou do tempo que passou com ela, de quando eles se conheceram, de quando voltaram para casa juntos, de um festival de verão que parecia extremamente distante, onde os dois sorriam juntos, estranhos fragmentos de memórias que não deveriam existir.
Ele continuava correndo, pulando escadas, os demais alunos olhando para ele com curiosidade e espanto. Nada do que está acontecendo faz sentido. Tem um monstro, tem uma garota estranha, tem aquela espada, o mundo inteiro enlouqueceu. Ele se lembrou do sorriso dela, do calor dela, dos meses e meses em que passaram grande parte do tempo juntos. Minhas memórias estão confusas, o outono ainda está distante, mas sinto como se já tivesse passado um outono ao lado dela. Nós dois sempre juntos por algum motivo. Por que ela se aproximou de mim? Não sei. Mas isso realmente importa? Aquelas palavras dela eram realmente genuínas. Acima de tudo, eu quero que você seja feliz. A chuva ainda estava muito forte. Raios cortavam o céu, mas isso não impediu a Ayumu que passou em disparada pelo portão da escola. Eu queria mudar, eu queria ter uma vida feliz na escola, eu queria criar memórias felizes para que eu não me arrependesse no futuro. Mas essa busca por tal felicidade me deixou cego, porque a tal felicidade, uma lembrança da Kemi sorrindo apareceu em sua mente. Já estava bem ao meu lado. Ayumu não parava de correr, mesmo após quase ter sido atropelado ao atravessar uma rua sem olhar para os lados, ele continuava correndo. O mundo à volta dele não importava, ele tinha apenas um único objetivo. Então ele correu, e correu. Ele chegou na estação de trens. Os trens estão parados, então a Kemi tem que estar aqui. Ayumu procurou e procurou, mas não a encontrou. Então ele caiu de joelhos no meio da estação. E finalmente, as lágrimas começaram a descer de seus olhos. No outro dia, a Kemi não foi à escola. E deixo meus sinceros agradecimentos aos membros do canal. Algumas coisas aqui só foram possíveis graças à ajuda de vocês. Realmente, obrigado.